Olá, sejam bem-vindos. Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. Hoje nós recebemos o especialista em cardiologia, clínica médica e emergências clínicas, o Dr. Fabrício da Silva, que vem atuando na linha de frente no tratamento contra a Covid-19. Lembrando, essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com, no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e também de compartilhar. Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e pela participação. Imagina, nós que agradecemos. Doutor, eu queria começar perguntando ao senhor o que mudou do início da pandemia até agora, se tratando de orientação em relação ao tratamento e diagnóstico da Covid-19. Muito bom, Felipe. Claro que no início da pandemia, todos nós ainda sem entender muito como funcionava o vírus, como funcionava a doença, e especialmente como gerir o nosso sistema de saúde. A recomendação inicial era, uma vez com sintomas gripais, com diagnóstico da Covid-19, fique em casa e procure o hospital caso tivesse queda de saturação ou piora de falta de ar. Esse conceito caiu por terra. Hoje a recomendação é cada vez mais termos um acompanhamento de perto, o diagnóstico precoce. Sabemos rapidamente que aquele sintoma gripal, aquele sintoma suspeito foi confirmado como Covid-19, e que a partir de então a gente traça um planejamento de segmento desse paciente por perto para se antecipar aos momentos de piora da doença. O melhor teste de detecção da doença continua sendo aquele do RT-PCR? Sim, ainda nosso padrão ouro ainda é o RT-PCR, que a gente consegue detectar a presença de material genético do vírus. Hoje, alternativas ao swab nasal, também temos o teste salivar, que vem crescendo na sua capacidade de especificidade e acurácia no resultado, mas ainda são sim os padrões ouro. Claro que a sorologia é uma alternativa, mas para que a sorologia venha de fato positiva, o paciente tem que estar há mais tempo com o vírus circulante para que seja capaz do organismo ter produzido anticorpos contra a Covid, e é o anticorpo que vai ser mensurado por esse teste. Então, continua com o padrão ouro ainda o RT-PCR. Doutor, o Ministério da Saúde, inclusive, anunciou um programa de testagem em massa da população. Eles querem testar 20 milhões de pessoas por mês. A última entrevista do ministro Queiroga, inclusive, ele deu essa declaração à à comissão da Covid no Senado. E o teste que o Ministério da Saúde está trabalhando é um teste de antígeno. Esse teste, ele também tem uma acurácia alta, é menor que o RT-PCR, né? Mas ele é interessante para se fazer esse tipo de abordagem? Isso. Como uma abordagem populacional, o teste de antígeno acaba tendo, obviamente, uma acurácia menor, mas como o teste de rastreio, ele é uma boa opção para que possamos ter uma medida populacional mais custo-acessível e de planejamento para tentarmos ampliar o número de diagnósticos. Então, sim, para a medida proposta de uma medida populacional, ele é uma ferramenta interessante. Ok. Bom, doutor, quando é o melhor período para se fazer o teste? E como a demora em fazer o teste e a disponibilização do resultado afeta o tratamento dos pacientes? Bom, sabemos que no momento que iniciam os sintomas da Covid, o indivíduo já está contaminado há pelo menos 3 dias. Então, mesmo antes do indivíduo iniciar os sintomas, ele já potencialmente é um transmissor. Isso é uma medida importante de sabermos, até para a nossa dinâmica de informar as pessoas, uma vez que temos o diagnóstico positivo da Covid. Aumentamos a acurácia de detecção do teste positivo a partir do 3º dia do início dos sintomas. Então, a recomendação é, de maneira geral, uma vez sintomático, que faça o teste. Mas se o teste vier negativo dentro desses primeiros 3 dias, que o teste seja repetido em um prazo de pelo menos 48 horas, para tentarmos aumentar a acurácia e definirmos se de fato é um teste negativo ou foi um falso negativo dentro dessa janela que ainda pode acontecer. Uma pessoa que é assintomática, então ela não teve como descobrir se ela estava positiva, a não ser que ela tenha feito o teste assim por curiosidade, né? Essa pessoa, ela mesmo não apresentando nenhum sintoma durante o período em que ela está com o vírus, ela pode eventualmente ter complicações no futuro por causa do coronavírus? Improvável, assim. A gente sabe que
as sequelas ou as complicações tardias relacionadas à COVID, elas são proporcionalmente mais comuns em pessoas que tiveram formas mais graves ou mais sintomáticas. Então, o indivíduo que passar assintomático, a chance é grande de ele permanecer assim dessa forma e não ter complicações futuras. Não trabalhamos com uma ciência exata, né? Claro que existem pontos fora da curva, mas a probabilidade maior é de que o indivíduo não tenha sequela nenhuma da doença, se passou assintomático. Mas lembrando que ele também é um transmissor. Então, mesmo o indivíduo, obviamente que o indivíduo que tem menos sintomas respiratórios, a carga viral que ele transmite também é menor, mas ainda assim é um transmissor potencial. Pode parecer meio óbvio, mas eu vou perguntar mesmo assim. Ele transmite menos porque, por exemplo, se ele não tem sintomas como tosse, espirrar, por exemplo, ele não vai estar espalhando as partículas no ar, né? Exato, a probabilidade de transmissão é menor, exatamente. Perfeito. Só respondendo ainda um trecho da pergunta anterior, você me perguntou se o quanto que a demora dos resultados poderia impactar na gestão da saúde. Assim. Então, isso é bastante comum, especialmente em cidades menores, os testes costumam demorar para ter o resultado, e isso impacta na assistência. Uma vez o paciente positivo para a COVID, ele tem que ter um planejamento muito apropriado de segmento nos dias que o paciente pode apresentar uma piora. Então, atrasar o diagnóstico por uma demora do teste é algo que pode impactar diretamente na evolução da síndrome respiratória e, com isso, o indivíduo evoluir de uma forma mais grave sem um tratamento adequado no momento certo. Doutor, é comum, por exemplo, a pessoa que tem sintomas de COVID procura o médico, o médico recomenda que ela faça o teste para tirar a dúvida, e aí o RT-PCR sai ali de 2 a 3 dias, né? Mais ou menos, o resultado disponível. Normalmente, e-mail eletrônico, a pessoa consegue saber. Se essa pessoa já estava com sintomas há alguns dias e há essa demora para sair o diagnóstico no caso do positivo, que é o que teria impacto na vida das pessoas, isso pode fazer diferença no tratamento dela, essa demora, essa espera? Com certeza faz. Usualmente, no nosso planejamento desse paciente com COVID ou suspeito de COVID, mesmo que eu não tenha em mãos um teste confirmatório, a gente já faz alguma avaliação geral de algumas potenciais complicações relacionadas à doença, sejam elas laboratoriais, alguns exames de sangue que possam indiciar uma probabilidade maior de ser COVID, ou, enfim, nenhum deles é confirmatório, mas aumentam a probabilidade. Da mesma maneira que um exame de imagem, a tomografia, pode trazer algumas informações significativas que nos levem a crer que o diagnóstico é COVID, mas ainda assim a confirmação é pelo RT-PCR. Você demorar nesse diagnóstico pode impactar, porque dia a dia a doença é evolutiva, então impactar em relação à evolução e você tentar bloquear a evolução por uma demora nesse resultado. Então, sim, quando a gente quando melhorarmos mais o método do diagnóstico, ou seja, tivermos testes mais rápidos, mais eficazes, impacta diretamente no diagnóstico mais precoce e, com isso, no tratamento e acompanhamento o quanto antes na evolução da doença. Joia. Dando seguimento à nossa conversa, doutor, é possível dizer que a evolução da COVID-19 nos pacientes em geral, é previsível? Ela tem um curso de evolução muito típico, então conseguimos ter algo de previsibilidade nos momentos de potencial piora. O que eu estou querendo dizer? Ela tem um ciclo bem documentado, uma fase gripal que dura de 3 a 5 dias, o paciente pode ter alguma melhora ou ficar estagnado na evolução após esse período, e a partir do 7º, 8º dia é a fase onde ela pode evoluir para o acometimento pulmonar, pela pneumonia e pelo COVID. E o pico dessa evolução, ela vai acontecer lá no 10º, 12º dia de doença. Vimos que em algumas variantes de cepas outras, como por exemplo a cepa de Manaus, o pico se dava um pouquinho mais tardio, então 13º, 14º dia, mas ainda assim era dentro de uma curva, de uma evolução. Tendo isso em vista, a gente consegue, nós enquanto profissionais de saúde ou gestores de saúde, conseguem ter um planejamento muito mais estratégico na abordagem da doença. Como eu diria, assim, se o paciente tem uma previsibilidade de evoluir com uma forma mais grave no 10º, 11º dia, ele pode esboçar já que vai ter acometimento pulmonar a partir do 7º dia, o momento de uma reavaliação, obviamente, seria por volta do 7º, 8º dia, para tentarmos otimizar o tratamento
bloquearmos o processo, ou tentarmos bloquear o processo inflamatório e detectarmos aquele indivíduo que tem um potencial risco de piora mais grave e monitorá-lo mais de perto, diariamente, ou dia sim, dia não, para que ele chegue naquela fase de piora, seja eventualmente até internado numa condição quase que eletiva, sabendo que ele pode ter, por exemplo, ele chega no 9º dia, já com cometimento pulmonar um pouco mais intenso, uma saturação eventualmente ainda boa, mas com sinais de febre persistente. Esse indivíduo vai piorar, porque ele tem dias potencialmente de piora pela frente. Esse indivíduo deve ser internado mais precocemente, para que a gente seja mais agressivo no tratamento, e isso impacta em tempo de internação, em custos com UTI e, obviamente, na resposta clínica do doente. Então, a gente tem impactos de gestão, financeiros e, obviamente, o mais importante, que é o impacto na evolução clínica do paciente. Ótimo, ficou bem claro. Sendo previsível, como o senhor mesmo explicou, qual a importância do acompanhamento nas fases já conhecidas da doença para que não evolua para um estado mais crítico, chegando à intubação, por exemplo? O senhor comentou disso, inclusive, na nossa primeira pergunta, a importância do diagnóstico para o acompanhamento o quanto antes, mas se o senhor quiser explanar e puder um pouco mais, fique à vontade. Isso, eu acho que chegarmos a um raciocínio lógico. Então, conhecemos o ciclo da doença, levamos algum tempo para conhecê-lo. Lá no início da pandemia, não fazíamos ideia como acontecia. Hoje, mais de um ano depois, temos uma noção de como ela evolui. Claro que tem exceções, somos pegos de surpresa eventualmente, mas na grande maioria dos casos, o paciente vai começar a esboçar alguns comprometimentos pulmonar a partir do 7º, 8º dia. Então, essa fase do 7º, 8º, 9º dia de sintomas, a reavaliação é fundamental. Seja a reavaliação clínica, e mais importante do que a reavaliação clínica também, não mais importante, mas tão importante quanto, ponderarmos a avaliação radiológica. O que significa isso? Uma tomografia de tórax. E quando a gente pensa em uma medida de pública de saúde, então, pensamos enquanto Ministério da Saúde, precisa disponibilizar tomografia de tórax para a população brasileira. Pode se tornar inviável, obviamente. Então, a gente criar critérios bem objetivos e padronizados de definição de qual paciente a gente vai eleger para fazer uma tomografia, isso pode ser feito e eu acho que é muito, muito prudente que seja feito. Mas, de maneira geral, na saúde complementar, na saúde privada, é algo que é mais acessível. Realizar tomografia nessa fase, o 7º, 8º, 9º dia, é importante para definir o paciente que vai evoluir com cometimento pulmonar, com pneumonia pela COVID, tentarmos otimizar o tratamento medicamentoso nessa fase, eventualmente envolver a fisioterapia nesse cuidado, que é algo que agrega muito na evolução, e já traçar o planejamento de reavaliação em 24, 48, no máximo 72 horas, justamente entendendo que ele está entrando na curva de piora da inflamação, em que o pico vai se dar lá no 10º, 11º, 12º dia. Então, essa noção de evolução e acompanhamento perto nessa evolução é fundamental. Ok, doutor. O senhor entrou no tema que vai predominar as nossas perguntas daqui para frente. É importante que um paciente inicialmente liberado para casa após a identificação do caso como leve volte ao médico posteriormente? Se sim, quantas vezes o senhor recomenda até que se tenha certeza de que a doença não vai evoluir para uma forma mais aguda? Essa pergunta parece simples, mas não é. Então, assim, sim, ela tem que ser reavaliada. A simples autoavaliação em casa, de você monitorar a saturação, você monitorar sintomas de piora, ela é fundamental. Então, hoje, numa pandemia, todo mundo sabe o que é Covid, sabe o que é um oxímetro, sabe se autoavaliar, mas ter a avaliação de um profissional de saúde, eu não digo nem necessariamente uma avaliação médica. Hoje, cada vez mais, enfermeiros treinados, fisioterapeutas treinados, têm total condição de ter uma avaliação mais criteriosa de um paciente com sinais clínicos de deterioração, que podem evoluir de uma forma um pouco mais inflamada. Então, eu sempre sugiro que tenha uma reavaliação lá pelo 8º, 9º dia, justamente para a gente definir, primeiro, se o paciente vai ter uma potencial chance de evoluir de uma forma mais grave, se vai começar a esboçar pneumonia, ou para aquele indivíduo que está totalmente assintomático, isso é uma definição super importante, porque ela impacta numa questão social e econômica. O indivíduo no 10º dia, que está assintomático, sem tosse, sem febre, há mais de 48 horas,
ele sai do isolamento no 10º dia. Ou seja, ele poderia voltar ao trabalho, por exemplo. Isso impacta muito na dinâmica de funcionamento do país no meio de uma pandemia. Então, estrategicamente, reavaliar o seu paciente no 8º, 9º dia é importante, não só pela questão clínica, mas também pela gerência da pandemia nos tempos de afastamento de trabalho, da escola, enfim, de isolamento social, né? Perfeito, doutor. Me perdoa se eu estiver sendo repetitivo, mas vou perguntar uma outra questão dentro da questão da tomografia. O indivíduo que fez a tomografia ali no 3º dia de sintomas, porque o teste deu positivo e quer saber se o pulmão está comprometido. A tomografia apontou que tudo bem, tá tranquilo ali, não houve evolução no pulmão da doença. Esse indivíduo, mesmo assim, deveria fazer uma tomografia por volta do 8º dia, né? Isso. Primeiro que assim, enquanto mudando um pouco o nosso raciocínio de planejamento estratégico em saúde, não é mandatória a tomografia dentro desses primeiros 5 dias. Ter uma avaliação, ela é possível. Eu, enquanto profissional médico, Fabrício, sempre considero importante avaliar uma paciente de maneira um pouco mais ampla. Então, eu faço tomografia e laboratório desde a primeira fase, até para eu conhecer um paciente que, para mim, é um paciente novo. Então, eu não sei se ele tem outras condições associadas, se tem outros problemas pulmonares. Não espere encontrar pneumonia por Covid nessa fase até o 5º dia de doença. Eventualmente, já fui pego de surpresa de paciente falar para mim que está no 3º, 4º dia e pegar uma tomografia com pneumonia. E aí a conclusão que eu chego é que aquele paciente está contabilizando errado os dias de sintomas. Então, ele começou com sintomas um pouco antes daquilo que ele imaginava. Mas não é mandatório. Agora, veja que se pensarmos enquanto país ou enquanto sociedade, o planejamento estratégico, por exemplo, do Ministério da Saúde, nessa fase, um rastreio, diagnóstico, acompanhamento próximo é importante. Sabemos de algumas condições que podem ser sinais de pacientes que têm um potencial risco de ser mais grave. Quem são eles? Homens, obesos, com outras comorbidades, são pacientes potencialmente graves, e esses devem ter uma avaliação bem mais esmiuçada. Agora, a partir do 8º, 9º dia, essa reavaliação tomográfica ela é muito importante, justamente para definirmos se vai ter algum acometimento pulmonar. Sabemos que nem sempre os tomógrafos estão disponíveis para os médicos solicitarem o exame, né? Principalmente em municípios menores. Nesse caso, como proceder? Tem algum outro exame que pode substituir a tomografia? Bom, antes de exame, obviamente, eu tenho que ser um defensor da clínica médica, né? Da evolução de sintomas do paciente. Aquele paciente que está com sintomas respiratórios ou sintomas inflamatórios mais intensos, tem altíssima, e está naquela fase onde o risco, o acometimento pulmonar ele é real, esse paciente ele tem que ter de perto uma avaliação de imagem. O raio-x, que é um exame muito mais simples, muito mais barato, é um exame que tem uma acurácia também muito menor. Ou seja, para eu encontrar alguma alteração no raio-x, eu tenho que ter uma alteração importante já pulmonar, pelo menos moderada, para que no raio-x esboce alguma alteração. Então, em termos de acurácia, numa condição muito mais precoce, a tomografia é muito superior. Mas o raio-x ele pode ser uma estratégia interessante numa cidade do interior, onde eu avalio um paciente que está entrando na fase um pouco mais inflamada, tem sintomas clínicos persistentes, febre persistente, tosse vem e piora, saturação não precisa estar abaixo de 90, mas tendendo a estar em torno de 92, 93, já é um sinal de alerta para um paciente que tinha uma saturação basal de 96, 97. Então, é um doente que já está esboçando sinais de deterioração, esse paciente tem que ser encaminhado para um centro de referência. Embora as cidades menores eventualmente não tenham tomógrafo, hoje, estrategicamente no país, a grande maioria das regionais de saúde apresentam a disponibilidade de tomógrafo. Então, isso é importante, essa estratégia é importante ser adotada. Digamos que estamos numa condição onde nós não temos como fazer tomografia. Estamos no interior do interior do interior, a acessibilidade para uma cidade com tomógrafo é inviável e eu tenho poucas ferramentas para lançar mão. Bom, o que muda no tratamento clínico do paciente que tem pneumonia do que não tem pneumonia? Essencialmente, o uso do corticoide. Obviamente que nosso bate-papo aqui não é para fazer uma receita de bolo ou te dar ensinar como tratar, não é essa a nossa ideia, mas é como adotar estratégias numa pandemia de controle de uma doença que é avassaladora. Então, não tenho condições de confirmar o diagnóstico. A partir do 7º dia, sabemos que é seguro
utilizar corticoide nos pacientes que têm acometimento pulmonar. Corticoide não é uma medicação inócua, ela causa uma série de efeitos colaterais, deve ser usada com muita cautela, mas a critério médico, ponderar corticoide para o paciente depois do 7º dia, que está constantemente inflamado, com sintomas respiratórios persistentes, ele é importante e é uma estratégia que pode abrandar a evolução mais inflamada. E sempre ter como carta na manga a possibilidade de transferir esse doente para um centro de maior acessibilidade, de maior referência e maiores recursos. O uso do corticoide antes desse 7º dia é inadequado? Inadequado. Contraindicado. Por quê? Porque os trabalhos mostraram que corticoide na fase inicial da doença, ela contribui para a evolução da forma mais grave. Não sabemos muito bem o mecanismo envolvido. Talvez por um mecanismo de imunossuprimir ou tentar não permitir uma resposta adequada do sistema imunológico, mas que antes do 7º dia, o corticoide faz com que o paciente evolua pior mais para frente. E, doutor, não há nenhuma evidência científica que aponte a existência de algum tipo de exame físico que a pessoa possa fazer, que o médico possa fazer com o paciente para identificar comprometimento do pulmão, né? Sabe que nós somos muito limitados em relação ao exame físico. O exame físico é fundamental, nunca deve ser abandonado. Mas, por exemplo, a ausculta pulmonar, que é um exame físico trivial, onde eu vou colocar o estético e auscultar o pulmão do paciente para ver se tem ruídos que surgiram, uma alteração do pulmão. Ele também só vai surgir quando o pulmão já tem um acometimento mais importante. Então, nas fases iniciais, a ausculta é normal e ela não quer dizer que o paciente não tenha doença pulmonar, não tenha pneumonia. Dentre outros recursos do exame físico, o que eu falei é muito válido. Então, o paciente que está com uma tendência a ficar com uma saturação de oxigênio um pouco mais limítrofe, ou seja, abaixo de 95%, ela não é indicativa de suplementação de oxigênio, mas já merece uma atenção. O indivíduo que tem mantido febre, que tem mantido prostração meio persistente, então, tudo isso é algo que chama atenção e que deve ser interpretado como um sinal de alerta. Por que o risco de trombose é tão alto em pacientes com Covid-19? É possível detectar com exames que o paciente poderá desenvolver? Bom, aprendemos que a Covid-19 aumenta a risco de trombose. Diversos trabalhos provaram isso, e trabalhos muito bem documentados. Tem um trabalho do Lancet, que é uma revista especializada, que fez um estudo pós-mortem em cadáveres e estudo de necrópsia, e avaliou o pulmão dos pacientes que morreram por pneumonia pela Covid, e nos cortes pulmonares, quando fazia uma análise microscópica, 100% dos pacientes tinham microtrombos, ou seja, coágulos, microcoágulos disseminados pelo pulmão. Isso não é restrito ao pulmão, isso acontece em diversos locais do organismo. Todos os quadros infecciosos, de maneira geral, eles podem aumentar o risco de tromboses. Por quê? Porque a trombose está muito... A ativação de mecanismos que geram coágulos está muito relacionada também a gatilhos inflamatórios. E a infecção causa uma inflamação intensa. Não sabemos muito bem o motivo pelo qual a Covid-19 aumenta em si o risco de trombose, mas ela é documentada que aumenta. E a gente tornou como padrão de acompanhamento a mensuração do dímero D. Dímero D é uma substância que ela aparece quando se desfaz, se degrada um dos componentes do coágulo, que é a fibrina, e ele costuma aumentar. Ele aumenta também outros quadros infecciosos, como, por exemplo, na dengue, mas sabemos que na Covid-19, como nós temos documentação de risco aumentado de trombose, e o dímero acaba sendo um marcador, nós usamos esse exame laboratorial como uma das medidas para definir sobre a anticoagulação. A anticoagulação preventiva, ela ainda está em fase de estudos, nessa fase mais do paciente não internado. Da mesma maneira, manter o paciente pós-alta, aquele paciente que foi internado, manter o paciente anticoagulado durante um período, também ainda é fase experimental de estudo, mas sentindo uma rotina da nossa equipe em manter os pacientes pós-altos durante o mês anticoagulado, porque entendemos que ele está ainda numa fase de risco de trombose. Mas aí, ao mesmo tempo, estudos já mostram que, durante a internação, usar anticoagulantes em doses plenas não protegeu mais e, pelo contrário, aumentou mais o risco de sangramentos. Ou seja, nossa conduta tem sido doses baixas de anticoagulante, uma tentativa preventiva,
e tanto durante a internação quanto no pós-alta. E na definição do paciente que segue em cuidado ambulatorial, ou seja, aquele paciente que não interna, também utilizamos o dímero D como um dos marcadores para a definição de usar anticoagulante ou não. Mas, obviamente, que essa é uma definição médica e é o médico que tem que tomar essa decisão. Joia, doutor. De que forma a trombose está relacionada ao agravamento de pacientes com a Covid-19? Pois é, a trombose é um evento grave, desde a trombose venosa de periferia, ou seja, das veias mais periféricas, até as tromboses mais graves, que são as embolias pulmonares, as tromboses do pulmão. Que usualmente, a fonte de trombos, usualmente pode ser até das veias realmente periféricas, e isso agrava ou piora a capacidade do pulmão de fazer a oxigenação adequada. Ou seja, temos o pulmão comprometido, com doença grave, e, de repente, agregado a isso, perdemos áreas efetivas do pulmão para realizar a oxigenação, porque elas estão obstruídas por coágulos. Então, isso agrava a condição de maneira significativa. Então, pensando nisso, que a gente indica a prevenção com anticoagulação em todos os pacientes que estão internados com Covid, e naqueles que não estão internados, naqueles que têm maior risco para eventos trombóticos. Entendi. Gostaria que o senhor explicasse o que significa a calcificação do pulmão, partindo então já para o nosso próximo tópico, e de que forma a calcificação afeta o funcionamento do órgão e se é uma condição que pode ser evitada. Bom, calcificação não é um evento tão comum pós-Covid. No organismo humano como um todo, sempre que ocorre algum ponto de inflamação, um dos mecanismos de defesa de cronificar, de conter aquela condição inflamatória, pode ser calcificações. Isso não é restrito ao pulmão, isso acontece em diversos órgãos do nosso organismo. Ou até mesmo o próprio processo de envelhecimento pode levar a calcificações. O que acontece mais comumente no COVID grave são as fibroses, que é diferente de calcificação, que é uma cicatrização inapropriada do tecido pulmonar que foi danificado. E essa fibrose, que é realmente uma cicatriz, é um tecido não pulmonar, é um outro tipo de célula, ela substitui uma área que era efetiva em oxigenar por uma área que ela é inútil, ela é cicatricial. Vemos isso em pacientes que ficaram da forma bem mais grave. Hoje, cada vez mais tem estudos acontecendo com medicações antifibróticas, mas que ainda são estudos incipientes e estão ainda em andamento para tentar prevenir essa evolução, ou naqueles que já evoluíram como tal, tentar algo de reversão, o que costuma ser muito raro, uma vez que a fibrose está instalada, a reversão é bastante difícil de acontecer. Então, assim, nessa questão da calcificação, a ciência e a medicina ainda estão tateando no escuro, né, de certa forma. Mas veja que a calcificação, de fato, não é uma complicação comum na COVID. Então, falando em COVID, não é uma preocupação rotineira do médico ou do paciente. Nem mesmo entre os pacientes graves, a maioria não tem a calcificação, é isso? A maioria pode evoluir com fibrose, mas não com calcificação. A fibrose é um estágio anterior à calcificação? Não necessariamente é uma outra coisa. Pode acontecer, eventualmente, de a fibrose calcificar, mas é mais raro de acontecer. É mais raro. São mecanismos diferentes. Um dos mecanismos de cicatrização pode ser a fibrose com calcificação, mas são eventos bem mais incomuns. Entendi, doutor. Eu gostaria que o senhor explicasse qual a importância da fisioterapia no tratamento da Covid-19, quando que o paciente tem que estar ali submetido a isso. Fundamental. Eu falo para a maior parte dos meus pacientes que o protagonista no tratamento dos pacientes internados com Covid não sou eu, não é o médico, é o enfermeiro e o fisioterapeuta, sem sombra de dúvidas. Então, cada vez mais, nós temos a consciência de que o tratamento multiprofissional na Covid-19, ou em qualquer doença grave, ele é fundamental. Isso é medicina moderna, isso é cuidado de saúde moderno. Então, entender as limitações de cada profissional e entender qual é a contribuição que cada área pode dar no cuidado é importantíssimo. Especificamente na Covid-19, o fisioterapeuta desempenha um papel fundamental, porque a gente perde muito nosso condicionamento físico, nossa capacidade de oxigenação, e mais do que isso, o organismo fica como um todo inflamado. A gente perde muita massa muscular, a gente perde peso por inflamação de músculos,
e isso acaba descondicionando, ou seja, para você fazer qualquer esforço físico, a sua demanda de energia, seu gasto energético é muito maior, que você está descondicionado, está despreparado. E esse retorno do preparo, e ao mesmo tempo reensinar o seu pulmão a respirar e trabalhar numa condição em que ele está se recuperando, é o papel primordial do fisioterapeuta. Então, cada vez mais a gente lança... Vou dar o exemplo do paciente que está internado, né, que é um paciente um pouco mais grave. O acompanhamento do fisioterapeuta com terapias não invasivas, ventilação não invasiva, a adequada escolha do dispositivo de oxigenação, eventualmente o paciente está entubado, o manejo adequado do respirador, tudo isso é um trabalho em conjunto da equipe médica com a fisioterapia que muda completamente o desfecho da doença. Então, fisioterapia é fundamental. Em alguns doentes eventualmente temos oportunidade de mandar acompanhamento fisioterápico em regime ambulatorial, ou seja, o cara que não interna e que consegue um acesso a um fisioterapeuta, que está evoluindo de uma forma um pouco mais inflamada, sem critério de internação, mas ainda um pouco mais inflamado, o tempo de evolução e o tempo de recuperação é muito melhor para quem tem acompanhamento fisioterápico. Isso é nítido. Vale também para quem teve casos leves da Covid-19? Aí é um pouco questionável, assim. Muito leve, eu acho que a contribuição acaba sendo um pouco menor, mas para aquele que está na forma moderada, mas quando eu falo moderada, é leve, mas ainda sem indicação de internação, mas está inflamado, tem bastante tosse, tem acometimento pulmonar, mas não acometimento pulmonar intenso, esses pacientes se beneficiam muito. Na opinião do senhor, o que pode ser feito, doutor Fabrício, pelos governos estaduais e pelo governo federal para ajudar os médicos durante o combate à Covid-19? É uma pergunta extremamente ampla, né? o que pode ser feito para ajudar os médicos, né? Muita coisa, mas assim, de maneira geral, assim, eu acho que já é um assunto que eu tenho batido na tecla, até fico receoso de ser repetitivo, mas é um conceito que nossa equipe tem trazido para a prática diária e temos tentado difundir. Inclusive, eu cheguei a levar essa ideia ao Senado Federal na comissão de debate para a Covid-19, mas ainda sem grande avanço nessa discussão. O que a gente pensa de apoio? Assim? Primeiro de tudo, precisamos, a heterogeneidade do país enquanto estrutura de saúde também se reflete nos recursos humanos, ou seja, temos médicos de todas as formações, de todos os tempos de experiência, enfermeiras da mesma forma, fisioterapeutas da mesma forma. Então, os profissionais de saúde tivemos que, o ano passado, adiantar a formatura de médicos para tentarmos disponibilizar mais médicos de uma maneira mais rápida. E acho que isso é unânime, acho que é muito óbvio que assim que você sai da faculdade, sai ainda muito, muito inexperiente, muito cru, e de repente é colocado à prova numa condição extremamente grave, que é o paciente com Covid-19 grave, então é extremamente complexa. Então, dar a retaguarda e o apoio para esse profissional é fundamental. E de que maneira poderíamos fazer isso? Até hoje, estamos há mais de um ano de pandemia e o Brasil não fala uma língua única no tratamento do paciente grave com Covid. Isso é inadmissível, inadmissível. Porque, claro que nós não sabemos curar a Covid, mas já sim sabemos tratar de maneira efetiva, sabemos reduzir significativamente a mortalidade com tratamento efetivo e sabemos sim gerar menos danos com o nosso tratamento. Então, criar um protocolo, uma cartilha, ou pelo menos um eixo de tratamento para o paciente grave, ele é fundamental. Já está muito bem claro que o tratamento precoce ainda não foi descoberto. Não existe um tratamento precoce realmente efetivo. Mas o diagnóstico precoce, o acompanhamento precoce sim faz diferença. E você saber manejar o paciente grave de maneira efetiva impacta na sobrevida daquele doente. E acho que isso é uma das linhas fundamentais, esse norte, esse eixo fundamental do tratamento do Covid grave. Isso tem que ser feito para ontem. E, além disso, criar um suporte de apoio ao profissional de saúde. Como eu pensaria nisso? É uma sugestão, a gente fazendo aí um brainstorming, mas eu pensaria, de repente, numa central única, ligada ao Ministério da Saúde, onde conseguimos disponibilizar médicos e profissionais de saúde experientes com Covid
e que pudessem ficar em regime de plantão 24 horas por telefone, equipes que pudessem ser acessadas por profissionais de saúde do Brasil inteiro, por um telefone gratuito, e que o médico, na ponta, conseguisse discutir casos, discutir imagem, mandar imagem de tomografia, mandar exames, e discutir sobre ventilação mecânica, sobre o ajuste do respirador, para tentarmos amenizar as atrocidades que acontecem no Brasil afora. Boa parte da mortalidade hoje no país acontece por mau manejo do tratamento médico ou de saúde da Covid-19. Claro, a doença é grave, sem sombra de dúvidas, mas a mortalidade precoce desses doentes é porque o manejo está sendo inapropriado. Então, isso é urgente. Os nossos governantes já têm ciência dessa necessidade, mas até o momento a gente ainda não teve nenhuma definição a respeito. Entendi. Tem até um certo confronto, né? Não sei se o senhor pensa assim. Fala-se muito da autonomia médica desde o início da pandemia, mas um pouco dessa autonomia médica contrasta com a necessidade de um protocolo que oriente os médicos a ter um caminho mais uniforme a seguir no tratamento de uma doença que, como o senhor disse, já tem o seu curso previsível, né? A evolução dos pacientes, né? Veja que a autonomia ela é válida quando existe capacitação. Então, a autonomia ela só é validada se o indivíduo é capacitado para isso. E eu falo assim com grande tranquilidade que muitos profissionais de saúde no país estão mal capacitados. Não estou culpabilizando ninguém, não estou culpabilizando o indivíduo, não estou culpabilizando o Estado de maneira nenhuma, mas estou constatando uma realidade. Você dá autonomia para uma pessoa que não sabe fazer as coisas é inviável. Então, a autonomia médica ela é possível desde que tenha uma homogeneidade de capacitação. E o protocolo ele entra justamente numa condição, protocolos de maneira geral, eles entram numa condição de tentar homogeneizar algo que depende que tem alguma complexidade e que dependa de um know-how e de uma capacitação da equipe que vai executar aquele protocolo. Então, se hoje no Brasil a heterogeneidade é gigantesca, se tem médicos que acabaram de sair da faculdade, tem que enfrentar uma UTI com pacientes com ventilação mecânica, algo que durante a formação dos 6 anos de medicina, se eles viram foi durante um mês, então não tem know-how para isso, não tem como ter autonomia médica. De maneira nenhuma estou sendo ditador, veja, é uma condição emergencial, uma condição que a gente estava lidando com vidas, então não dá espaço para politizações de um assunto tão grave. Então, sim, a autonomia é válida desde que a gente tenha capacitação das nossas equipes. Já há, inclusive, manifestações públicas do Ministério da Saúde, do ministro Queiroga, mais precisamente, sobre a preocupação com o que se chama de síndromes pós-Covid, né? Que é nada mais, nada menos que o impacto da Covid-19 naqueles pacientes que se recuperaram da doença em si, mas que tiveram outras consequências. E eu sei que são muitas, mas eu queria finalizar o nosso bate-papo falando de algo que está dissociado um pouco do físico e que às vezes a gente não comenta. Há muitos relatos espalhados pelo país de pacientes que estão sofrendo de ansiedade, depressão, por conta da própria doença, não é nem só por causa do isolamento, né? Mas por causa de como essa doença afeta o corpo e a mente. É verdade que a Covid-19 tem relação com algum tipo de problema psicológico que acontece nesses pacientes que se acabam se recuperando da infecção? Com certeza. E aí eu iria até mais amplo nessa concepção, que eu acho que é super importante. O impacto psicológico, psicossocial e psiquiátrico da população mundial é significativo. Cada vez mais, obviamente que o paciente que interna tem queixas, desde queixas cognitivas, por exemplo, esquecimentos frequentes, desatenção, que são alguns sintomas que são considerados como sequelas, que na maioria dos casos são autolimitadas, que resolvem com algumas poucas semanas, mas que já geram um impacto de produtividade do indivíduo que volta ao trabalho, de qualidade de vida. Mas mais do que isso, o impacto emocional é muito grave. E isso a gente vivencia todos os dias. Eu não digo nem só do paciente que se curou da Covid. Eu digo na população como um todo. Nós, profissionais de saúde, a gente lida com morte, com situações graves, situações tristes todos os dias. Isso impacta absurdamente na nossa concepção, na nossa saúde mental.
Os familiares que vivem junto com aqueles pacientes internados também sofrem muito, então os transtornos de ansiedade estão muito aumentados durante esse período. As pessoas ficam muito mais restritas dos seus convívios sociais, dos seus hábitos e hobbies, e isso também impacta e as pessoas ficam mais estressadas. E existe um conceito também do transtorno do estresse pós-traumático, que é bastante comum em condições graves, por exemplo, acidentes, mortes ou pandemias, como a gente está vivendo, que o indivíduo tem transtorno psiquiátrico sério por consequência de uma internação, ou de perda de algum familiar, ou de uma forma complicada dentro da família, dentro da própria pessoa, né? A pessoa que evolui de uma forma grave e que fica com um transtorno mental no pós-Covid. Acho que isso ainda é um momento realmente um pouco negligenciado. Digo assim, de maneira, até parece brincadeira, mas vejo os psiquiatras agindo pouco ainda na pandemia, e os psicólogos agindo muito mais ativamente. Os psicólogos estão muito ativos dentro das UTIs, dentro das internações, mas a psiquiatria em si ainda age pouco, e acho que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria tem que assumir essa responsabilidade também, puxar para si esse papel de se debruçar sobre esse assunto, que é algo que é fundamental e vai deixar impactos sociais, econômicos, financeiros e tudo nessa pós-pandemia, né? Perfeito, doutor Fabrício. Com isso, chegamos ao final do nosso bate-papo. Durou bastante porque fluiu e foi bem interessante. Obrigado pela entrevista, obrigado por esclarecer tantas coisas. Valeu, Felipe. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade.